Oi, queridos, tudo bem com vocês? Como eu tinha prometido lá no Instagram, né? Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o bullying. Eu estou acompanhando muitas mães que estão passando por muita dificuldade com os filhos na escola devido ao bullying, que é realmente assim, é desagradável. E nós, né, como que cuidamos dos nossos filhos, pode ser aí, gente, pai, mãe, avó, tio, primo, irmão mais velho, tá? Eu sempre falo como de mãe para mãe porque é a minha realidade. É muito cansativo, não vou mentir para vocês. É chato você toda hora entrar na escola, você chegar e perceber aquele, lá vem aquela mãe de novo. Lá vem aquela mãe novamente, tipo assim, para perturbar a escola, como se eu quisesse fazer isso, tá? Mas o que que acontece? O bullying, ele vai gerando, tá, no nosso filho, angústia, tristeza, medo, insegurança, a impotência. Porque não adianta querer falar que um adolescente aí 13, 14 anos de idade, que ele vai resolver a situação, que ele não vai resolver. Ele precisa de uma voz para resolver as coisas para ele. E a escola muitas vezes não dá essa abertura. Quando eu falo às vezes escola em geral, gente, não é só instituição escolar, sabe? Que são dá a impressão que nenhuma escola presta, mas não é isso. A instituição ela é muito grande. Então tem pessoas boas, tem pessoas que te escutam e tem outras que realmente não estão nem aí para que uma mãe realmente está precisando falar. Então eu vejo essas mães que eu estou tentando acompanhar agora, que são várias, e eu fico muito assustada, porque o Moisés já vai fazer 24 anos de idade. E eu passei isso com o Moisés aos 12, aos 13, aos 14 anos, e não muda. Isso me preocupa, não mudar. E também a minha preocupação é que não muda também, às vezes, o comportamento da família. Quantas delas estão escutando de tios, de primos, de familiares? Mas já tá com 14 anos de idade. Deixa ele resolver as pendências dele, deixa resolver isso, deixa resolver aquilo e não passa a mão na cabeça. Gente, não é bem assim. A gente está lidando com um cérebro diferenciado. Ele sente as coisas no mais, vamos dizer assim, tudo muito. E quando você é acuado dentro de um ambiente em que você teria que ter apoio, eles ficam. O Moisés, por exemplo, ele ficava literalmente assim, angustiado, triste, e ele vinha conversar comigo. Então essa conexão que eu criei com meu filho foi que nos salvou muitas vezes e que fez com que ele se tornasse o homem que ele é hoje, porque não faltou apoio. Se tivesse que ir na escola, mandar e-mail, fazer qualquer coisa 10 vezes eu estava ali. Ou o pai dele, né? Que a gente estava sempre à frente. Porque a escola não vai escutar um adolescente, gente. Mal escuta, às vezes, a mãe. Por que vai escutar o adolescente? Não vai. Então, muitas vezes, a gente pensa assim, o meu filho vai ficar bem lá porque eles vão deixar ele um pouco isolado e aí não vão mexer com ele. Isso não é inclusão. Deixar o seu filho quieto num canto, isolado para não ter problema, isso não é inclusão. Isso é apenas tolerar o seu filho na escola. Isso não é correto, isso também não é justo. O ambiente escolar ele tem que ser acolhedor. Não tem sempre aquelas reuniões no princípio, né? Vamos andar juntos, família, escola, para a gente conseguir um resultado muito bom. É o que deveria ser. Então, assim, não se intimidem. Vocês que cuidam do seu autista, sabe, não fiquem intimidados. Vão à escola, peguem, por exemplo, o telefone, nome dos pais dos alunos que estão fazendo bullying com seu filho. Isso dá muito certo. Por quê? Porque o pai ele é responsável. Da mesma forma que o seu filho, o seu autista, fizer algo na escola ruim para outra pessoa, o pai daquela criança pode vir reclamar com você, pode fazer um boletim de ocorrência até contra você. Sabe? É via de mão dupla. Agora, normalmente o autista tá ali, ele quer estudar, ele quer aprender, principalmente o de suporte, né, de nível 1, que é
que é o meu entendimento, que é a minha vivência com Moisés, que é suporte de nível 1, quer estudar, quer entender, quer ser o melhor naquilo que está fazendo, e tanta interferência, sabe? Aí vem aquele bullying emocional, né? Ah, você é um nerd, você é nerdola, você é chato, você é esquisito, você é isso, você é aquilo. Não agrega nada na vida do adolescente. Aí ele trazia para mim. Então eu queria entender por que estavam falando isso dele. E eu chamava mesmo, gente. Chamava, pedia para fazer reunião. Se não pudesse ter reunião, é através de e-mail. Se não pudesse, se não tivesse resposta, é boletim de ocorrência para que os pais acordem. Nós precisamos respeitar o colega que é diferente. Nós precisamos respeitar todo mundo, na realidade. Independente de ser diferente ou não. Respeito é via de mão dupla. E eu sempre insisti com isso na escola. Precisa. Só que às vezes acontece que vem do alto a confusão. Por exemplo, eu estou acompanhando uma mãe, o menino dela está com 13 anos. A diretora da escola chamou ele e falou com ele assim: quando você já for adulto e estiver trabalhando fora, você também vai chamar sua mãe para resolver os seus problemas? Gente, que mentalidade é essa? Como que você vai comparar uma mente de 13, 14 anos com algo lá para os seus 19, 20, 21 anos? Ninguém tem como mensurar isso. A gente não tem como saber se ele vai chegar lá na frente mais maduro nas emoções, se ele vai estar bem, se nem nesse momento agora, que está com 13, 14 anos, não está tendo acolhimento. Aí essa mãe foi na escola, marcou a reunião com vários professores. Graças a Deus, alguns tiveram assim bastante empatia, então estão ajudando a conseguir dentro do CAPES, né, que é aquele centro de apoio psicológico, algo para ele, porque ele tem o autismo, mas também ele tem um TDAH muito forte. Então acaba tendo algumas divergências realmente. Então assim, gente, é apoio. A mãe precisa de apoio. Você acha que é legal uma mãe tá no seu trabalho, fazendo os seus afazeres de casa, ou tá fazendo qualquer outra coisa, daqui a pouco tem que ir na escola, tem que parar tudo para conseguir chegar na escola para resolver uma coisa que era até simples de resolver. Porque muitos professores, eles têm, era para ter, né, a autoridade dentro da sala de aula. E às vezes vai acontecendo de virar o tumulto. No caso dela também, o filho dela, tem uma turma na escola que chega com bala. Aí chega com bala, fala bala pra você, pra você, pra você. Aí pula ele e fala pra você não, porque você é nerd, você é esquisito. Você é isso. Isso é um bullying. É emocional, é muito sério. Ele se sente rejeitado. Isso tem que ser levado assim em conta e ser muito sério para tratar, sabe, com os pais, com a diretoria, com a coordenação, porque tem que parar. Eu falo para vocês, o Moisés passou por um período tão crítico com bullying na escola e tinha um rapaz, isso nessa faixa aí de uns 14 anos, que implicava tanto, mas tanto com ele, que um dia ele puxou a mochila dele para dar um soco na cara do Moisés. Só que por reflexo, né, Moisés desviou. E ele chegou em casa e me contou isso. Na mesma hora, eu fui para resolver a situação. Esse menino, para você ter uma ideia, depois ele virou guardião do Moisés na escola. Quem tentasse mexer com Moisés, ele falava assim: gente, não mexe com Moisés porque a mãe dele faz boletim de ocorrência. A mãe dele é brava, a mãe dele faz isso, a mãe dele faz aquilo. Sabe, eu nunca desci do salto, eu nunca precisei fazer um barraco, eu nunca precisei de nada assim que fosse algo feio, vamos dizer assim, de fazer. Mas tem que ser enfático, sabe? Tem que deixar bem claro, eu não aceito. Porque o meu filho respeita professor, respeita aluno, respeita as regras da escola. Por que tem que ser diferente? Então, não permita, sabe, você que está cuidando do seu autista aí, às vezes familiar às vezes fala umas coisas assim que não acrescenta nada. E isso que eu falei para vocês, já tá com 14 anos de idade, já tá bom de resolver a sua própria situação. Não tá, não. Não está, não. A escola não vai escutar o adolescente. Muitos, tá? Afirmo mais uma vez para vocês aqui, não é instituição escolar. São pessoas que vivem, que trabalham dentro da escola. Tem pessoas, eu lidei com pessoas boas,
que paravam, me escutavam, e lidei também com coordenadoras que simplesmente nem abriu a porta para eu entrar. Tipo assim, já deu, entendeu? Tô meio angustiada de toda hora a senhora tá aqui na escola, mas estaria ali de novo, novamente, para ter o resultado que eu tenho hoje, de ver o Moisés bem, feliz, equilibrado. Gente, você para pensar na quantidade de adulto quando invade uma escola, que sai matando, atirando, fazendo N coisas. Eu acredito, tá? Isso é um pensamento meu. Lá atrás, tudo bem, ele sofreu muito bullying, sofreu. Mas ele não teve respaldo, ele não teve apoio, ele não teve ninguém para tentar frear isso para ele, sabe? Para ele se sentir o quê? Protegido. Quando a pessoa se sente protegida, ela vai passando pelos problemas, mas ela vai passando diferente, porque ela sabe que pode contar com o pai, com a mãe, com o tio, que ele tem respaldo, ele pode falar as coisas, não, e vai lá e vai resolver para ele. Porque o que o aluno quer, a gente até passa para estudar. Conviver com aquele monte de alunos já é difícil para o autista, é muito difícil. Tem N situações ali acontecendo, são várias pessoas de famílias muito diferentes. Por mais às vezes que eu falasse para o Moisés assim, filho, esse menino tá implicando com você nesse nível, é porque ele deve estar passando por algum problema. E era verdade. Depois a gente ficava sabendo, o menino estava sendo espancado, ou o pai com a mãe brigando. Muitas coisas aconteciam e ele jogava tudo para cima do Moisés. Ele tinha que descontar em alguém, entendeu? Então, se do lado dele não tinha quem segurasse ou freasse, eu como mãe do Moisés, eu tinha que segurar. Eu tinha que frear isso, para não deixar acontecer coisas piores. Porque senão o adolescente, o seu autista não quer mais ir na escola. E ele ama estudar, ama aprender. Mas por falha, às vezes, nossa, de não bater de frente realmente. De falar com a escola, não, isso já deu. Isso precisa ser resolvido agora. Eu preciso de uma reunião para ontem. Eu preciso que essa situação seja resolvida. Ah, rasgaram o caderno dele e jogaram no chão porque ele é esquisito. E daí que ele é esquisito? Quem é que te deu autorização para rasgar o caderno dele? Ah, ele é estranho porque ele tampa o ouvido na hora que a sirene toca. Tá, se a sirene não atrapalha o seu ouvido, ótimo para você. Pena que às vezes você não tem entendimento que para ele aquele som da sirene, ela soa tipo 7 vezes mais na audição de um autista. E se você for analisar, gente, é tanta coisa tão boba e que gera tanta confusão simplesmente por intolerância. Intolerância. Eu já ouvi de pais a frase tipo assim, eu não pago escola particular pro meu filho à toa para ele pagar uma escola cara para ele ter que conviver com quem é esquisito. Qual que é o nível que quer dizer com esse esquisito? Uma pessoa que gosta de estudar muito? Nós estamos falando aqui do autismo de suporte 1, que normalmente gostam muito de estudar e muito de aprender. E às vezes sabem muito além. Então isso incomoda também. Então assim, o que eu penso nessa situação, por exemplo, dessa diretora? Gente, quando vem lá de cima, sabe, uma diretora falar isso para uma criança, né, de 14 anos de idade, um adolescente, não sabe nada da vida, ela tá simplesmente deixando ele o quê? Inseguro. E também tirando a conexão que ele tem com a mãe dele. Ainda bem que ele liga, ainda bem que ele fala. E aqueles que não falam? E aqueles que não conseguem expressar nada? Se ficaram tristes, ficaram chateados, que fizeram isso com eles na escola. A chance no futuro de estar com a mente totalmente desequilibrada, com muita raiva, com muita mágoa e de não sair às vezes do lugar é muito grande. Então vamos cuidar agora, Se precisar, a gente vai no Ministério Público, sabe? Não deixe passar. Não deixe. O bullying fez na segunda, na terça você já tá lá para resolver. Se fizer na terça, já tá lá na terça de novo, na quarta, até parar.
Se a escola não conseguir parar, nós como cuidadores, né, dos autistas, nós precisamos intervir. Nós precisamos ser essa voz deles o tempo inteiro, tá bom? Gente, eu quero falar com vocês, ó, meu livro, né, tá aqui. Esse é o livro físico, né, que tá aqui comigo. Mas agora também a gente tem ele como e-book, tá na Amazon. Quem quiser acessar a Amazon pode adquirir também, que é ótimo, né? Hoje muita gente tem aquele Kindle, né, que gosta de ler assim. E eu tô muito feliz com esse livro. Aqui tem a nossa trajetória, que não foi tão fácil, mas também não é um livro pesado, sabe? É um livro que é muito reflexivo, porque a gente que cuida do autista, a gente precisa de muita paciência. Muita paciência. É o cotidiano, né? Os livros científicos não vão nos dizer o que acontece, o que eu faço na hora de uma crise. Até explica o que acontece lá com o neurônio X, com o neurônio Y, o nó que dá lá dentro. Mas não me dava aquela certeza de o que eu faço agora. O que eu faço para melhorar essa situação? Então, no livro eu também falo sobre isso também, tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.